Olá, eu sou a Cristiane Leal, eu sou de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, mas já moro aqui em Itumbiara já fazem 4 anos. Isso, já faço parte da família Semeadores do Bem. E nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, né? E hoje o tema vai ser o egoísmo, que a gente vai encontrar nos itens 11 e 12, né? E esses itens trazem mensagens de Emmanuel e de Pascal, que foi um cientista. E são mensagens que são convergentes, porque as duas falam sobre a importância da gente combater o egoísmo dentro de nós mesmos, né? E Emmanuel começa falando para a gente que o egoísmo é a grande chaga da humanidade, é o que atrapalha o nosso progresso moral e é o que atrapalha a ascensão do planeta, né? A transição para um mundo de regeneração. O egoísmo é um dos principais fatores que atrapalham esse progresso, né? E que vai caber ao Espiritismo auxiliar nessa tarefa da transição planetária. Então, é muito importante o nosso papel no combate ao nosso egoísmo, porque ele vai estar diretamente relacionado com a transição do nosso planeta, né? Então esse tem que ser o nosso alvo principal, o nosso egoísmo, né? E para isso, Emmanuel diz que a gente precisa ter muita coragem. Coragem para quê? Porque a gente precisa conhecer a nós mesmos, né? E a gente precisa se melhorar a cada dia, todo dia um passo, né? Porque nós somos colaboradores diretos da formação da sociedade. A gente vive em sociedade, a gente faz parte dessa sociedade e a gente colabora diretamente para a formação dessa sociedade. Então, se a gente acha que tem alguma coisa que está ruim, a gente precisa analisar o nosso comportamento para ver qual está sendo a nossa contribuição para a formação dessa sociedade, né? Porque faz diferença. As nossas atitudes, a forma com que a gente cria os nossos filhos que vão para essa sociedade, vão formar a sociedade vindoura, futura, tudo isso vai impactar no nosso crescimento e no crescimento do planeta, né? E São Francisco de Assis tem uma frase que ele fala que a gente deve pregar o evangelho a todo o tempo e, se necessário, usar palavras. O que Francisco de Assis quer dizer para a gente com isso? Que o exemplo é uma grande arma, que o exemplo é fundamental para a gente ser gerador de novas atitudes e replicador de atitudes boas em outras pessoas, né? Emmanuel continua dizendo que o egoísmo é um monstro devorador de inteligências, né? E que ele é o causador de todas as misérias do mundo, quer dizer, o egoísmo, ele é o causador de todos os outros sentimentos ruins que a gente tem, né? E é a negação da caridade, né? É completamente oposto à caridade. E é o maior obstáculo que a gente encontra hoje é a felicidade da humanidade, né? Então, Emmanuel vem dando esse alerta para gente, né? E mais uma vez ele diz que o essencial é que a gente elimine isso dentro da gente. É o ponto de partida, né? E Pascal ele começa dizendo que se a gente se amasse mutuamente, de verdade, a gente praticaria a caridade de uma forma melhor, né? Que a gente tem uma couraça que encobre os nossos corações e a gente não é suficientemente sensível à dor do nosso próximo por conta dessa couraça. Então que a gente precisa ser mais sensível ao sofrimento alheio, né? E diz que o Cristo ele nunca repeliu a ninguém. O Cristo atendia a todos que procuravam, principalmente os mais necessitados e os doentes. Os doentes morais, né? Não só os doentes do corpo, mas os doentes da alma, né? E ele diz que o Cristo não se preocupava com a sua reputação, pouco importava o que as outras pessoas pensavam dele.
O importante era praticar a caridade, né? E ele lança uma pergunta para nós. Ele pergunta: quando tomaremos o Cristo por modelo de nossas ações? Né? Então essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer todo dia. O quanto do Cristo eu estou trazendo para o meu dia a dia? O quanto do Cristo eu estou usando para pautar as minhas ações, para pautar os exemplos que eu dou no meu dia a dia, em todas as situações, né? E ele continua dizendo que a gente deve dar o exemplo da caridade sempre, né? Eu digo a gente porque a gente tem essa doutrina consoladora, então a gente tem essas mensagens que são muito esclarecedoras e que a gente precisa sempre estudar elas e sempre trazer elas para o nosso dia a dia, porque é importante para o nosso progresso moral, né? Então ele continua falando que a gente não tem que se preocupar com quem a gente ajuda, né? A gente tem que ajudar a todos e muito menos com as pessoas que vão julgar as nossas atitudes em relação a isso, porque cabe a Deus a justiça. A justiça é divina e todo dia Deus separa o joio do trigo. Então não é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente pratica a caridade, né? O que os outros vão pensar. E da mesma forma que Emmanuel fala, ele também alerta a gente de que o egoísmo é a negação da caridade e que sem a caridade a humanidade não vai ter descanso e nem segurança, né? Então a gente precisa estar alertas para essa situação. Mas afinal, o que é o egoísmo, né? Será que a gente sabe detectar em nós uma atitude egoísta, né? E eu fui buscar algumas definições e o egoísmo é a busca pelo interesse próprio, né? O que é bom para mim, independente do que é bom para os outros. Ele se fundamenta na nossa personalidade, no nosso eu, né? Ele está centrado no eu. Então, se a gente entende bem todas as mensagens, todos os ensinamentos que o Espiritismo nos traz, aos poucos a gente vai perdendo essa questão da personalidade. Porque o Espiritismo faz a gente olhar muito além dessa vida atual que a gente está vivendo. Não que a gente não tenha que se importar com ela e não tenha que resolver tudo que é preciso agora nessa encarnação, né? Mas a gente sabe que a gente vai ter outras oportunidades. A gente sabe que a gente tem uma vida futura e que a nossa moral é muito mais importante para essa nossa vida futura, né? A conquista da nossa melhoria moral é muito mais importante do que todas as conquistas materiais que a gente vem acumulando ao longo dos anos. Então, quando você começa a vislumbrar a sua vida futura como mais importante do que a vida atual, volto a repetir, sem esquecer da vida atual, porque a gente precisa passar por essa encarnação também, mas a gente começa a dar o peso certo para as coisas. E a nossa personalidade começa a ter outra importância. Por quê? Hoje, por exemplo, eu sei que eu sou a Cristiane, sou a mãe da Júlia e do Enzo, sou casada com o Luiz Carlos. Mas eu já fui outras. Eu tenho um acúmulo de personalidades, né? E ainda vou ser muitas, porque eu sei que eu ainda tenho muito a aprender e muito a evoluir. Então eu ainda serei muitas. Então eu preciso, né, que o que eu vou levar comigo é o que eu aprendi nessa atual encarnação, o que eu consegui absorver para a minha vida moral e intelectual, né? Eu não vou levar o meu óculos, eu não vou levar a minha roupa, mas tudo que eu consegui absorver de experiência, eu vou levar. Então, o foco passa a ser esse, né? Passa a ser outro. E aí a gente pensa assim, como diz o capítulo, né? Jesus falou pra gente que a gente deve amar o próximo
como a nós mesmos, né? Mas por que ele falou assim, né? Porque a gente precisa se usar como régua, né? Porque é bonito falar, se eu quero para o outro o que eu desejo para mim, né? Isso que a gente tenta praticar, né? Mas até que ponto eu sou justa comigo mesmo? Até que ponto eu sou benevolente comigo, né? Até que ponto eu sei exercitar o meu auto-amor de verdade? Porque se eu não me amo de verdade, eu não vou amar o próximo de verdade. E como que é esse auto-amor de verdade, né? Primeiro que para você se amar, para ele ser sincero, precisa ser incondicional. Como assim incondicional? Eu não posso me amar se eu for tão bonita quanto aquela pessoa que eu admiro, ou se eu conseguir as conquistas materiais que eu almejo, ou eu vou me amar se eu fizer aquela plástica que eu quero fazer, né? Ou eu vou me amar se eu conseguir me casar com aquela pessoa com quem eu quero me casar. Não. Quando a gente bota uma condicional, aí já não é um amor sincero, não é um auto-amor sincero, né? Eu tenho que me amar apesar de. Eu tenho que me amar com todos os defeitos que eu tenho e com todas as virtudes que eu tenho, né? Eu tenho que me amar da forma mais ampla possível, né? Eu tenho que me amar respeitando o meu próximo, né? Eu tenho que me amar me preocupando com que as minhas atitudes não influenciem ou não machuquem o meu próximo. Isso tudo faz parte de auto-amor. Por exemplo, eu tenho que me amar sem cobrar um favor que eu fiz, porque se eu fiz esse favor, eu não posso cobrar, né? Se eu ajudei alguém, isso tem que ser de coração aberto, de coração limpo, né? Assim como eu tenho que aprender a reconhecer todas as dificuldades que eu tenho, né? Dificuldades gerais de dia a dia, não só do egoísmo, mas como os desejos que a gente tem sobre as coisas materiais. A gente precisa aprender a trabalhar isso na gente para a gente se amar apesar de qualquer coisa. Porque a partir do momento que a gente se amar apesar de qualquer coisa, o nosso olhar de julgamento para o próximo vai ser diferente, porque a gente tem um olhar julgador. Por mais que a gente queira disfarçar, porque a gente é espírita e porque a gente tem o conhecimento e a gente precisa ser caridoso, a gente se cobra isso o tempo todo. A gente quer ser perfeccionista, por exemplo, que não é uma atitude de auto-amor, porque ninguém faz todas as coisas perfeitas, né? Então, a gente precisa ter esse carinho com a gente para a gente aprender a ter esse carinho com o próximo. O Rossandro Klinger, né, aquele palestrante espírita, ele costuma falar sobre essas coisas, né, e ele costuma dizer que a gente precisa se olhar e se entender como seres eternos que ainda estão em processo de construção. Então, quer dizer, se hoje eu ainda tenho falhas, é porque são falhas, são dificuldades que eu tenho que trabalhar devagarzinho. Eu não posso querer chegar no fim dessa encarnação perfeita, porque não é assim rápido, né? A gente vem reencarnando há séculos e séculos e vai se melhorando a cada dia, né? Conseguir detectar as nossas falhas já é um grande ganho, eu acho. Se a gente consegue detectar na gente uma atitude de inveja e aí você vai lá e você ora e você pede que seus amigos tirem isso do seu coração, mas o importante é que você conseguiu detectar, né? O importante é que você já é capaz de se olhar sinceramente, sem culpar o próximo pela sua atitude, né?
Aliás, Emmanuel costuma dizer que a gente vê no outro um espelho nosso. Quando a gente encontra com alguém e fala assim, não fui com a cara daquela pessoa. É porque geralmente tem alguma atitude que pode até não ser da nossa reencarnação atual, pode ser de uma coisa passada, pode ser uma coisa que o nosso inconsciente traga pra gente naquele momento, né? Que a nossa alma nos alerte, ó, aquela pessoa tem um comportamento igual ao seu que você não gosta, então você não vai gostar daquela pessoa. Até essa sensibilidade a gente precisa começar a ter, né? Quando você olha para a pessoa e antipatiza com ela, mas por quê? Você tem que se perguntar, você tem que se entender, né? Porque se a geração de sentimentos ruins dentro da gente não é positiva, não vai trazer crescimento moral para a gente, são os primeiros sentimentos que a gente tem que enfrentar. São os primeiros que a gente tem que bater de frente e tentar, se não consertar, porque é difícil, porque é doloroso para todo mundo, mas tentar pelo menos amenizar isso dentro do nosso coração. E aí no livro Palavras de Vida Eterna, na psicografia do Chico, no capítulo 32, tem uma mensagem de Emmanuel intitulada O Amor Tudo Sofre, que ele faz uma leitura daquela carta de Paulo aos Coríntios, né? 1 Coríntios. E aí ele começa falando sobre noticiário, que os noticiários estão sempre repletos de notícias ruins, de desvarios que são cometidos em nome do amor. Assassinatos, suicídios, né, roubos. As pessoas justificam, às vezes, alguma atitude ruim dizendo que foi em nome do amor, né? E aí, no 6º parágrafo, ele traz a seguinte frase para a gente, que eu vou ler para vocês. Entretanto, só o egoísmo, traduzido de apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. Então, quer dizer, Emmanuel deixa aí pra gente uma dica, né? Do que a gente deve começar a observar na gente, né? Nas atitudes, nos sentimentos que afloram e que todos eles são gerados por conta do nosso egoísmo, um egoísmo que não é só aquele egoísmo infantil de eu não quero emprestar uma coisa que é minha porque eu não quero emprestar. O egoísmo não é só isso. Não é só, você não demonstra uma atitude não egoísta, não só partilhando o pão que você tem, ou partilhando alguma coisa que você tem. Não é só aí que você demonstra que não é egoísta, né? Os sentimentos também são advindos do egoísmo. Como Emmanuel diz aqui, um egoísmo que traduz um apego da alma para o bem próprio. Quer dizer, eu sou apegada a coisas, a pessoas, a sentimentos que estão enraizados dentro de mim, dentro da minha alma, né? São coisas que a gente vem trazendo e que a gente precisa encarar de frente e começar a trabalhar, porque não tem outro jeito, né? Lá no Livro dos Espíritos mesmo, na questão 913, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o nosso pior vício, né? Os espíritos respondem que é o egoísmo e que do egoísmo deriva todo o mal e que ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, por isso, o Espiritismo sempre traz para a gente a questão da reforma íntima, né? Que a gente precisa fazer a reforma íntima, e a reforma íntima é isso, é a gente encarar a gente de frente, com todos os nossos defeitos e com todas as nossas qualidades. A gente precisa, não é conhecer a Cristiane
é conhecer a essência da Cristiane, é conhecer a essência da minha alma. O que a minha alma está me trazendo de informação para mim através do meu comportamento, através dos meus sentimentos, né? O que eu preciso me ajudar a melhorar, né? Porque a gente precisa correr atrás do nosso progresso moral para que o nosso planeta passe para uma fase melhor do que ele está agora, né? E Kardec diz também para gente que o verdadeiro espírita vai ser reconhecido pela sua transformação moral e pelos seus esforços em vencer em domar as suas más inclinações. Então, meus irmãos, esse é o nosso foco, domar as nossas más inclinações, que como os estudos nos mostram, todos eles advêm do nosso egoísmo, que é um egoísmo que está enraizado na gente e que a gente precisa vencê-lo. E ele tem várias faces, ele não é só o egoísmo de emprestar alguma coisa, como eu falei, né? E que a gente precisa então pedir aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, que nos auxiliem sempre no nosso dia a dia, para que a gente possa ter forças, possa ter coragem para nos reconhecermos, para nos conhecermos e para nos melhorarmos todo dia. Um grande abraço, muita paz e muita luz para todos.